Salve, salve, galera! Professora Poli da Hora na área. Agora a gente vai falar sobre concordância verbal, viu? Vamos pro material. Professora no cantinho. Vamos começar. Na nominal, lembra? Nosso grão-mestre era o substantivo. Agora, quem vai mandar em tudo vai ser quem, gente? O verbo, ok? E aí, o que a gramática diz? A gramática diz, pela regra mor, a todo-poderosa, que o verbo tem de fazer a flexão com o sujeito da oração, em número e em pessoa. E aí, você é falante de língua portuguesa, não tem grandes dúvidas. Você vai falar, o menino saiu, os meninos saíram, tá vendo? O problema, gente, não é quando o sujeito está antes do verbo, porque essa flexão, ela faz parte da nossa gramática natural. O menino saiu, os meninos saíram. Perfeito. Agora, o grande problema, inclusive, do falante da língua portuguesa é quando este sujeito está depois do verbo, está posposto, porque existe uma tendência muito grande de a gente não fazer a flexão adequada. Por exemplo, direto eu escuto frase do tipo, olha lá, nossa, aconteceu vários problemas, aconteceu vários problemas. Peraí, mas quem é o sujeito dessa oração? O que foi que aconteceu? Alguma coisa, que será o sujeito, realizou a ação de quê? De acontecer. Ah, prof, tá aqui o sujeito, ó. Vários problemas, aqui, ó. Beleza? Tá no plural, galera. Então, não é aconteceu vários problemas, tem que ser o quê? Aconteceram. Beleza? Aqui, ó. Quando você quando você olha, por exemplo, sei lá, às vezes eu estou muito em sala, aí o aluno fala bem assim, professora, já saiu as notas? Já saiu as notas. Mas não é que já saiu as notas, foram as notas. Não tá no plural? Então, professora, as notas já saíram. Então, professora, já, o quê? Já saíram as notas. Aí eu escuto também, professora, saiu 2 meninos de sala. Então não é saiu 2 meninos de sala, é saíram 2 meninos de sala, ok? E aí o grande problema, gente, é quando tem a partícula C. Então, por exemplo, ó, quando você tem ali, ó, não se encontra resquícios de dignidade naquela alma doente, ou não se encontram. Professora, eu ia colocar não se encontra, mas peraí, ó. Olha quem tá aparecendo aqui, a partícula C. Não se encontram. O que significa? Toda vez que essa partícula C aparecer, fica com, fica com bronca. Fica com a pulga atrás da orelha. Então, o que você vai fazer? Se você conseguir transformar, reescrever essa oração para a voz passiva analítica, você vai encontrar o sujeito. Por exemplo, vendem-se casas, casas são vendidas, opa, casas é o sujeito. Alugam-se lojas, lojas são alugadas, perfeito. Não se encontram resquícios de dignidade, então resquícios de dignidade não são encontrados. Tá aqui o sujeito, gente, ó. Tá vendo? Por conta da partícula C, que merece bronca. Então, de novo, ó, por isso que não pode ser vende-se casas. Tem que ser o quê? Vendem-se casas, porque casas são vendidas. Ó, a partícula C lá, a passivadora. Alugam-se lojas, lojas são alugadas. Não se encontram resquícios, resquícios não são encontrados. Beleza? Por isso que tem que ser não se encontram. Porque o verbo tem de concordar com quem, gente? Com o sujeito. Ok? Show de bola. Agora vamos para os casos especiais. Primeiro caso especial. Bom, sujeito composto. Quando o sujeito é simples, a gente não tem grandes problemas, né? O menino saiu, os meninos saíram. Mas e quando o sujeito é composto? Vamos lá. Tanto o governo quanto a população devem preservar? Opa, prof, devem. Maravilhoso. Aqui o núcleo 1, aqui o núcleo 2, sujeito composto. Ok? Agora, gente, e se o sujeito composto ele estiver depois do verbo? Olha que interessante. Aí você tem duas possibilidades. Primeiro vamos encontrar? Olha só, vou botar aqui entre colchetes que tanto o governo quanto a população é sujeito, ok? Composto. Agora, o que deve se inclinar aos teus pés? O que? Aqui, ó, terra e o mar. Prof, então se o sujeito for composto e tiver posposto, ou seja, depois do verbo, como eu faço a concordância? Aí você tem duas possibilidades. Ou você faz a concordância universal, que a teus pés se inclinem,
ok? A terra e o mar. Ou então você deixa no singular, que aos pés se incline a terra e o mar, fazendo a concordância com o núcleo mais próximo. Outro exemplo, saíram de sala professor e aluno, olha lá, concordância universal, ou você pode também deixar a concordância com o núcleo mais próximo, saiu de sala, professor e aluno, isso só com sujeito composto, tá? Não faz analogia lá em cima com sujeito simples. Então, saiu de sala, o aluno. Saíram de sala os alunos. Beleza? Agora, se for sujeito composto, aí eu posso fazer as duas concordâncias. Ou com todo mundo, ou com o núcleo mais próximo. Vamos continuar de sujeito composto? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Letras, ciência, costumes, instituições, nada disso importava ou importavam para o totalitarismo. Ah, prof, vamos identificar o sujeito primeiro? Aqui, ó. Letra, ciência, costumes e instituições. Tá aqui o sujeito. O nada não faz parte do sujeito. É o elemento resumidor. É o que a gente chama de aposto resumitivo. Ele está resumindo essa galera toda, tá? Coloca aí, ó. Aposto resumitivo. O que que significa? Já que você é falante, você não vai ter grandes problemas, né? Você só vai aprender a regra agora. Lá pela principal, a gente não diz que o sujeito tem de concordar, que o verbo tem de concordar com o sujeito? Só que, se eu tiver um elemento resumidor, o verbo não concorda com o sujeito. Vai concordar com este elemento resumidor. Então, letras, ciência, costumes, instituições, nada disso importavam ou nada disso importava? Prof, fácil demais. É isso mesmo. Importava. Então, aqui, como é um caso especial, o verbo não concorda com o sujeito. Ele concorda com aposto resumitivo. Pedro, Paulo, João, ninguém aqui, ó, compareceu à minha festa. Show de bola? Vamos pegar esta câmera e colocar, opa, aqui, vamos colocar aqui agora, tá? Vamos lá. Agora, eu quero, você pensa aqui, ó, só eu e Florencio são pessoas pronominais diferentes. É só você pensar, o eu é primeira de singular, Florencio é ele, terceira de singular. Então, se eu for substituir os dois por um pronome só, que pronome eu colocaria? Eu e Florencio somos nós. Então, só eu e Florencio ficamos. Ok? Porque você vai substituir eu e Florencio por nós. Agora, tu por um lado, ele por outro. Olha aqui, ó. O tu e o ele. Tá vendo? Tu e ele. O eu já não entra aí. Então, tu e ele, eu tenho a possibilidade de substituir por dois pronomes. Porque tu e ele sois vós, ok? Segunda do plural. Ou então, tu e ele são o quê, gente? Vocês. Beleza? Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Tu por um lado e ele por outro, vós, acalentais meu coração. Acalentar, de trazer paz. Tu por um lado e ele por outro, acalentais. A gente não usa o vós hoje, né, prof? Quem que a gente usa? A gente usa o vocês, para a gente se referir à segunda pessoa, ao interlocutor, na verdade, né? Então, tu por um lado e ele por outro são vocês. Então, vocês o quê? Acalentam. Acalentam o coração. Show de bola? Agora vamos para estrutura de sujeito composto, tá? Estrutura de sujeito composto ligado por com. Isso é até importante para a proposta de intervenção lá na redação do Enem, quando você for colocar o agente e juntamente com o agente você coloca o parceiro, que às vezes eu acho que vocês têm dúvida. Então, cabe ao Estado, juntamente com o Ministério da Educação, promover ou promoverem? Vamos ver. Se for sujeito composto, plural. Se for sujeito simples, com um advérbio de companhia, que é o parceiro, entre vírgulas, então fica no singular. Como é que acontece? Bora lá, vamos fazer aqui de vermelho primeiro. Tá dando para ver, né? Pedro com Paulo, tem alguma vírgula aqui? Não tem vírgula. Então, Pedro com Paulo é sujeito composto. Pedro com Paulo desenvolveram um novo aplicativo. Agora, curte isso aqui. Você tá vendo que eu coloquei as vírgulas? Se eu coloquei as vírgulas, o sujeito deixou de ser composto.
e passou a ser sujeito simples, Pedro. E esse com Paulo é o parceiro, igual lá na proposta de intervenção. A gente, quando coloca o parceiro entre vírgulas, né? A gente faz a concordância com o sujeito simples que ficou lá. Então, cabe ao governo federal, vírgula, juntamente com o Ministério da Educação, vírgula, promover. Então, cabe ao governo federal promover, ok? Porque se você colocou entre vírgulas, é o parceiro. Então, vai fazer a concordância com o sujeito simples. Então, Pedro, vírgula, com Paulo, desenvolveu um novo aplicativo de esportes. Por quê? Se eu pegar com Paulo e jogar lá para o final da oração, você vai perceber nitidamente que o sujeito é simples. Então, Pedro desenvolveu um novo aplicativo de esportes com Paulo. Show de bola? Por isso que o verbo fica no singular. Agora vamos lá. O mal ou bem. Agora tem um sujeito. Vamos voltar com a câmera para aqui para baixo. Opa, opa. Eu queria voltar com a câmera, mas descartar, não manter. Vamos aqui fazer a... Sou tecnológica, gente. É o quê? Então, vamos lá. Fizemos as análises aqui, estamos aqui. Voltamos firmes e fortes. Ó, agora o sujeito composto tá ligado por ou. Se a ideia for de soma, vai para o plural o verbo. Se a ideia for de exclusão, fica no singular. Por exemplo, tanto mal quanto bem podem vir daquela pessoa. Tá vendo? Porque existe a possibilidade de as duas estruturas, né, chegarem. Então, se as duas têm essa possibilidade, é soma. Verbo no plural. O mal ou o bem dali podem vir. Agora embaixo não. Tá vendo? Olha o ou aqui novamente, ó. Tá vendo? Sujeito composto ligado por ou. Aí embaixo é a exclusão, na nossa sociedade monogâmica, pelo menos, né? Então, o nobilíssimo cavalheiro ou o plebeu desposou, desposar é casar, né? Desposou a donzela. Por quê? Porque só existe desposou a donzela, porque só existe a possibilidade de um se casar com ela. Entendeu? Então o verbo vai ficar no singular. Botafogo ou Flamengo ganhará o campeonato, tá bom? Agora, e para palavras no plural? Existem palavras que só existem no plural. Estados Unidos é uma delas. Não existe Estado Unido. Não existe, não gosto daquela Minas Geral, não. Mas aquela outra Minas Geral é top. Não. Minas Gerais, Estados Unidos, óculos, costas. A minha costa aqui tá doendo, mas a outra costa não tá? Não, você não fala assim, porque são expressões apenas no plural. E como acontece a concordância com essas expressões? Bom, se eu não tiver determinante, o verbo fica no singular, tá bom? Agora, se eu tiver determinante, concorda com ele. Então, ó, Estados Unidos impera. Impera. Era para botar só o verbo, né? E vou botar aqui do lado de fora, tá? No mundo. Estados Unidos impera demais. Estados Unidos impera, mas os Estados Unidos imperam. Imperam no mundo. Ok? Minas Gerais produz ferro, mas as Minas Gerais produzem muito ferro. Ok? Se não tiver artigo ou qualquer outro determinante singular. Se tiver, concorda com ele. Vamos para agora fração ou porcentagem, tá? O que acontece, gente? Se eu tenho essa questão de expressão partitiva, eu tenho duas possibilidades de concordância. Ou eu concordo com o núcleo, ou eu concordo com o especificador. Por exemplo, então aqui, ó, na votação de hoje, 1% votou nulo. Aqui eu só tenho uma possibilidade, porque quem votou nulo? 1%. É uma expressão no singular. Ok? Agora, 1% dos eleitores, aqui embaixo, eu tenho uma estrutura ali partitiva que foi acrescentada, né? Então, ó, 1% dos eleitores, coloca aqui, ó, sujeito. E aí eu te pergunto, qual que é o núcleo desse sujeito? 1%. Tá aqui, ó. 1% de quê? Dos eleitores. Se eu tenho essa especificação dentro dessa estrutura partitiva, como assim estrutura partitiva, prof? Porque não foram os eleitores todos, mas uma parte deles. Que parte? 1%. Aí você tem duas possibilidades de concordância.
Ou concorda com o núcleo, então 1% votou, ou concorda ali com o determinante. 1% dos eleitores votaram. Show de bola? Vamos aqui, ó. Mesmo esquema. Algum, nenhum. Tá vendo que aqui tem, eu vou até colocar aqui, ó. Energia de expressão partitiva. Expressão partitiva. Aqui a 4 também tem energia de expressão partitiva. Porque alguns de nós, nenhum de nós, tá vendo? Nenhum de nós. Algum de nós, nenhum de nós, de vós. Então, mesmo esquema, dupla possibilidade de concordância. Então, vamos lá. Ou você concorda aqui com nenhum, que é o núcleo, ou você concorda com um de nós. Olha que legal. Então, nenhum de nós ganhará, concordando com o nenhum, ou concordando com um de nós. Nenhum de nós ganharemos. Beleza? Alguns, olha lá. Vamos colocar aqui, eu vou até mudar só para ficar mais legal para a gente analisar, ó. Vós. Alguns de vós ganharão, concordando com alguns ganharão. Agora eu quero concordar com vós. Alguns de vós olha lá, ganhareis. Vós ganhareis. Beleza? Show de bola. Que vós ganhareis. Colocando o subjuntivo, mas é a energia. Nossa, gente, escrevi garão. Nossa, prof. Ganharão. Beleza? Muito top, né? Foi agora que você desistiu de ser médico para virar professor de português. Vamos pegar aqui, ó, mais, menos, cerca de, essa quantidade aproximada. O que você colocaria ali? Mais de um aluno se preparou ou se prepararam? Ah, prof. Se prepararam, né? Porque foram vários alunos, ó. Estressa não. Então, você tem que concordar com o número, com o núcleo. Então, mais de um aluno se preparou. Agora aqui, ó, 10. Menos de 10 alunos se prepararam. Show? Agora, que e quem? Às vezes bate a dúvida, né? Fui eu que fiz ou fui eu que fez o dever? Fui eu quem fez ou fui eu quem fiz? E aí? Se o antecedente for o pronome relativo que, então você vai concordar com o termo anterior a ele. Então, fui eu que comprei o presente. Foste tu que compraste. Foi ele que comprou, ok? Foi ele que comprou. Fomos nós que compramos. Fostes vós que comprastes. Foram eles que compraram. Agora, se o pronome relativo for o quem, você tem duas possibilidades de concordância. Ou você concorda com o antecedente, fui eu quem comprei o presente. Ou você, por incrível que pareça, vai fazer a concordância com quem também. Eu já te digo por quê, ó. Fui eu quem comprou. Professora, fui eu quem comprou, fica muito estranho. Porque, gente, tá concordando com quem? Bota a oração na ordem direta. Você pode falar que fui eu quem comprou o presente, porque quem comprou o presente fui eu. Com o eu não dá nem tanta estranheza assim, mas com o nós, a frase fica estranha, então cuidado. Você pode falar, fomos nós quem compramos, ou fomos nós quem comprou o presente. Porque quem comprou o presente fomos nós. Então cuidado com quem. Merece até uma atençãozinha aqui, faz um coraçãozinho nele. Porque você pode fazer a concordância do verbo com ele, tá bom? Vamos pro próximo. Expressões partitivas. Agora vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Você tá vendo que o tópico 3 e o tópico 4 tem essa vibe de expressão partitiva, né? Uma parte de um todo. Ó, 1% dos eleitores, nenhum de nós, alguns de nós, tá vendo? Do mesmo jeito que as próprias expressões partitivas aqui, ó, no tópico 7. Mesmo esquema, gente. Se eu tenho expressão partitiva, eu posso fazer a concordância com quem? Ou com o núcleo, ou com uma expressão ali que define este núcleo. Vamos lá? Então, a maioria dos alunos aí fez ou fizeram a prova? Ah, prof, os dois. Vamos ver quem que é o sujeito? Ó. Quem fez a prova? A maioria dos alunos. Se eu quiser concordar com o núcleo aqui, ó, a maioria fez.
E se eu quiser concordar com um dos alunos, maravilhoso. A maioria dos alunos fizeram a prova. Show de bola? Grande parte, mesmo esquema. Olha aqui o sujeito, ó. Grande parte dessas pessoas vive ou vivem? Ah, prof, os dois. Porque se eu quiser concordar com parte, grande parte, ó, grande parte dessas pessoas vive, opa. Ou eu posso fazer concordância com dessas pessoas, ó, vivem. Show de bola? Mas para isso, gente, o sujeito ele tem que se constituir dessa ideia de parte de todo. Tá vendo? Parte de um todo. Porque, por exemplo, quando você fala assim, uma grande quantidade de lixo foi jogada no mar, aí você não tem a dupla possibilidade, não. Porque uma grande quantidade de lixo não é uma expressão partitiva. É a quantidade toda é de lixo. Se fosse a maioria do lixo, a minoria do lixo, 2/3 do lixo, tudo bem. Mas uma quantidade de lixo foi jogada no mar e não foi jogado. Não, eu não tenho essa possibilidade de concordância. Show de bola? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a concordância do verbo ser. Primeiro nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Concordância do verbo ser. Eu vou preencher, depois eu explico, tá? O que você colocaria? Tudo é flores ou tudo são flores? Já já eu explico, vamos só preencher. Vamos lá. Prof, tudo é flores. Opa, você pode os dois. Tudo é flores e tudo são flores. Já já eu explico. Que é ondas eletromagnéticas ou que são ondas eletromagnéticas? Ah, prof, que são. Perfeito. Quem é aquelas pessoas ou quem são aquelas pessoas? Quem são? Show de bola. Comprei 5 quilos de carne. 5 quilos de carne é muito ou são muito? 5 quilos de carne é muito. Por quê, gente? Já já eu explico, mas olha só. A regra diz que o verbo concorda com o sujeito. Em se tratando do verbo ser, ele é birotal. Ele tem concordância específica. Não sei se vocês percebem, ó. Às vezes, ele concorda com o sujeito, com o termo de antes. Tá vendo, ó? Às vezes, ele concorda com o termo depois, ok? Às vezes, ele concorda com o predicativo. Prof, mas como é que eu vou saber? Já já vou dar um macete top para você. Vamos só preencher. Vamos preencher e vamos continuar, ó. João é as riquezas da família ou João são as riquezas da família? Opa, prof, João é as riquezas da família. As riquezas da família é João ou as riquezas da família são João? Foi mais forte que eu. As riquezas da família é João. Nossa, prof, essa ficou muito feia. Já já eu explico. Peraí. Eu é a coordenadora ou eu sou? Essa é fácil. Eu sou a coordenadora. A coordenadora é eu ou a coordenadora sou eu? Opa, sou eu. Olha lá, gente. Às vezes concorda com o termo anterior, às vezes concorda com o termo de lá. João é eu ou João sou eu? João sou eu. Eu é João ou eu sou João? Eu sou João. Minha paixão é os livros ou minha paixão são os livros? Os dois. É ou são. Os amores da minha vida é ilusão ou são ilusão? Também, os dois. Prof, pelo amor de Deus, eu não consegui entender. Vou te dar aqui um macete top, tá? Presta atenção, gente, com o verbo ser a questão é a seguinte. Vamos pegar os três, esse lado aqui, ó, e deixar tudo num bolo. E o outro lado, a gente coloca num outro bolo, tá? Isso aqui a gente vai conseguir responder tudo juntinho. Então, a primeira parte que é um pouquinho mais complicada. Vamos ver? Olha só. Aqui, vou botar de azul. Se o sujeito for um pronome indefinido, tudo, ninguém, nada, pronome indefinido, aí você tem as duas possibilidades de concordância. Mas eu prefiro tudo são flores, mas você pode falar tudo é flores. Ou você concorda com tudo, tá vendo? Ou você concorda com o predicativo. Nada é alegrias, ou nada são alegrias. Tanto faz. Feio, né? Cuidado que concordância de verbo ser é carne de pescoço. Se o pronome for interrogativo, eu coloquei aqui, ó. Coloquei 2 exemplos de pronome interrogativo. Ok? Aí, tirando os outros verbos, todos os outros verbos fazem a concordância com eles, ó. Por exemplo, se no lugar do verbo ser eu colocasse o verbo ver, a gente não fala quem viram aquelas pessoas. Quem viu, concorda com quem, ó.
Agora, o verbo ser, não. Se for pronome interrogativo, o verbo ser vai concordar com o termo da frente. Quem são aquelas pessoas, ok? O que são ondas eletromagnéticas? Agora, expressões indicando suficiência, é muito, é pouco, é bastante. Então, eu perdi 3 quilos, 3 quilos é pouco, 3 quilos é muito, entendeu? Eu comprei 5 quilos de carne, 5 quilos de carne é muito, é suficiente, é bastante, tá? Expressões indicando suficiência. Agora aqui, ó, vamos matar no VAP. Eu tenho um pódio. O nosso campeão de pódio, aqui, ó, que vai ganhar de todo mundo, opa, primeiro lugar sempre vai para pronome pessoal, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vai ganhar de todo mundo. Pronome pessoal ganha de todo mundo, independentemente da posição. Segundo lugar, vai ser substantivo próprio. Tipo, nome de país, nome de pessoa. Substantivo próprio. E, em terceiro lugar, que vai perder de todo mundo, é o substantivo comum. Ok? Vamos lá. Então, vamos para a batalha. A batalha é entre João e riquezas. João é o quê, gente? Substantivo próprio. Opa, que é o nome da pessoa. E riqueza é substantivo comum. Quem é que vai ganhar, gente? Quem é que vai ganhar? O substantivo próprio, olha lá. Ele ganha do comum. Vamos para a próxima batalha? O João é. Aqui, ó, mesma coisa, substantivo próprio e riqueza, substantivo comum, que é um núcleo, né? Quem vai ganhar? O próprio. Ele ganha do comum. Agora aqui entrou o pronome reto, ó, o pronome pessoal. Ele é o nosso grande vencedor. Independentemente da posição, ó. Eu sou a coordenadora. E aqui, coordenadora é substantivo comum. Perde, perde, o povo vai perder. Eu sou a coordenadora e a coordenadora sou eu. Ó, João sou eu. Não eu é João, eu é João. Não, eu sou João. Então, João sou eu. O Brasil somos nós. Nós somos o Brasil. Nada de falar, o Brasil é nós. O Brasil é nós. Não, ok? Apesar de que Brasil é nós é bem legal, né? Mas o nós vai ganhar. Nós somos o Brasil e o Brasil somos nós. Agora, entre paixão e livros, substantivo comum, e vida, ou quer dizer, amores e ilusão, que a gente pega o núcleo, né? Todos são substantivos comuns. Aí aqui eu não tenho briga. Ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo perde, todo mundo ganha. Por isso que você tem as duas possibilidades, tá vendo? Porque tudo que eu circulei aqui são substantivos o quê? Comuns. Show de bola? Professores, forem dois retos. Aí você vai pela ordem, ó. Ele sou eu e eu sou ele. O eu ganha do ele. Tá vendo? Muito bonitinho, né? Eu sei que você agora quer ser professor de português, eu tenho certeza. E por último, gente, verbos impessoais. O que a gramática diz que é impessoal? Ele não tem flexão. O verbo haver, no sentido de que igual a existir, ou indicando tempo. Tem que ficar no singular. Se é impessoal, não tem sujeito, não tem concordância. Ok? Verbo fazer. Aqui, ó. Verbo fazer, indicando tempo ou temperatura, faz 30 graus. Então, não vai flexionar, tá bom? Então, havia ou haviam contradições? Opa, verbo haver no sentido de existir, impessoal, havia. E se ele for um verbo que faz parte de uma locução verbal? Locução verbal é quando tem o verbo principal, mas o verbo no singular. Ok, o haver. Aí eu quero colocar o deve. Como é que eu coloco? Deve haver ou devem haver? Muitas contradições. Ah, prof, deve haver, pode haver, porque ele impessoaliza o auxiliar, ok? Deve haver, devem haver, não. Podem haver situações, não. O verbo haver, sendo o principal no sentido de existir, ele impessoaliza o auxiliar dele, deixa o auxiliar no singular. Agora, cuidado com a observação aqui, tá, gente? Porque a gramática diz que o verbo haver, no sentido de existir, que é impessoal. Mas o verbo existir é um verbo normalíssimo, que faz concordância normalmente. Então, olha só. Existe ou existem? Ó, existem muitas contradições em sua fala.
Agora, deve ou devem existir? Hã? Deve ou devem existir? Ó, devem. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de exigir, que é impessoal. O verbo existir é um verbo normal, que vai concordar com a estrutura posterior, que vai ser o sujeito. Ok? Prof, e essas estruturas que você circulou, elas são sujeito aí com o verbo existir? E como nas anteriores, lá do verbo haver, não tem sujeito, né? O que seria a classificação sintática dessas estruturas? Aí aqui, contradições, tá vendo, ó? Seria o quê, gente? Objeto direto, havia algo. Então, são aquelas perguntas, né? Pode substituir o verbo haver pelo verbo existir, mantendo os aspectos semânticos e a correção gramatical? Gente, semanticamente é a mesma coisa. Correção gramatical não, vamos em função sintática. Muda sintaticamente? Muda. Porque lá com o verbo haver você tem oração sem sujeito. E o termo ali, muitas contradições, é objeto direto. Agora, embaixo, você tem muitas contradições, tá vendo? Sendo o sujeito de um verbo intransitivo. Agora, faz ou fazem 10 anos que não a vejo? Olha lá, prof, verbo fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos, faz 30 graus. Beleza, meus amores? Agora arrochem nos exercícios. Um beijo da prof Poli. Quem não me segue, segue a prof lá. @Poli da hora. Pra dar aquele apoio pra prof no Instagram. Beijo!